José Ricardo, ele é engenheiro naval e ele mora na nossa cidade, modo de dizer, né? Porque eu não moro em Bragança. E ele vai conversar com a gente aí sobre a trajetória dele nessa profissão, tá bom? E aí vocês já sabem, ele vai se apresentar, vai apresentar para a gente várias coisas interessantes sobre engenharia naval. E também no final vai ter outro sorteio. Então, pessoal, acessem aí na descrição do vídeo o formulário de lista de presença dessa segunda palestra com o José Ricardo, tá bom? Então é isso, José Ricardo, vou colocar você aqui no solo layout, passo a palavra para você conversar com... Então, vou iniciar aqui com a apresentação, compartilhar aqui, tá ok? Vocês me ajudam se eu me perder aqui. Tem que compartilhar, né? Isso, só colocar no share screen. Lembra de ver se está com o áudio também compartilhado. E aí eu vou aceitar aqui. Share screen. Compartilhar áudio. Só um minuto. Pronto. Apareceu uma mensagem aqui. Go it. Vamos lá. Tá tudo ok aí? Tá tudo ótimo. Tá aparecendo minha voz? Minha voz está sendo ouvida? Tá tudo certinho. Tá uma beleza. Posso começar, então? Qualquer coisa vocês me ajudam aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é José Ricardo Porto de Almeida. Eu sou bragantino, nascido aqui, sou engenheiro naval e vou tentar passar para vocês algumas informações dessa profissão que eu amo tanto. Ok? Vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai falar preliminarmente como é a formação do engenheiro, tá? E depois, no final, o mercado de trabalho, e depois, no final, a minha experiência aí na profissão aí, meus quase 35 anos de profissão aí, ok? Bom, as áreas de conhecimento de formação em engenharia naval, nos 2 primeiros anos, normalmente, independe da escolha, né? Principalmente nas grandes escolas aí. É matemática, física, química, informática, sistemas computacionais, matemática aplicada. Isso é no primeiro ano, iniciando aí a faculdade, né? Depois a gente passa para áreas mais específicas. No caso da engenharia naval, também o segundo ano é um pouco comum com outras áreas desse ramo, né? Mecânica, eletricidade. E aí você começa a iniciar seu conhecimento em máquinas marítimas, aprender um pouquinho sobre motores, sobre geradores, né, que são componentes de um navio. E aí você entra para a área naval mesmo, conhecendo um pouco de hidrodinâmica do navio, o comportamento dele no mar, a arquitetura naval para você desenhar a forma do casco, e tudo isso hoje é de forma bem, bem sistemática, né? Bem com sistemas prontos já. Na minha época era tudo meio na manual. Aí você também começa a entender de estruturas, a estrutura do casco do navio que vai ser construído, né? A tecnologia de construção naval, e você tem uma parte de gestão de projetos, porque dentro do navio você tem várias matérias, né, várias disciplinas, então você precisa saber gerenciar isso.
E aprende também logística, porque é a parte operacional do navio. Bom, as linhas mestras no trabalho do engenheiro naval, já falando do conhecimento dele, né, é bem pautado no passado e no presente. Ou seja, a gente usa muita experiência do passado para refletir o presente. Para isso, a gente precisa muito de investigação. A gente tem que pesquisar muito, trabalhar em investigação, por que aquilo, por que daquele outro, e tentar inovar em busca de melhorar esse trabalho. Como o navio em si, né, a embarcação, ela é muito integrada, você tem vários sistemas, tem sistemas elétricos, sistemas mecânicos, sistemas é, de outros itens, né? Por exemplo, comportamento humano dentro de uma embarcação, a metodologia de trabalho, e mais, ele te dá uma visão sistêmica muito grande da embarcação. Você tem que pensar numa vida dentro de um navio, como é que isso acontece. Então, para essa visão sistêmica de tudo está se integrando, né, sistemas mecânicos com elétricos, com qualquer outra atividade, você também tem que ter um trabalho de equipe multidisciplinar. Então, você convive com outras engenharias, com outros técnicos, com outros profissionais, para entender esse trabalho multidisciplinar que ocorre na concepção de uma embarcação. Você tem que ter muita preocupação com o rigor tecnológico, porque todos os navios, todas as embarcações, elas são classificadas, como a gente fala, ou seja, existem regras de como construir, dentro logicamente, de tolerâncias, mas são regras, e essas regras são mundiais. Cada país tem a sua entidade que certifica a embarcação, mas você pode usar qualquer entidade, seja norueguesa, seja japonesa, seja americana, seja brasileira, seja francesa, italiana, o que for. Ela é mundial. Existem muita coisa em comum, mas você escolhe qual é a regra que você quer trabalhar. Também existe a responsabilidade permanente, ou seja, você sempre vai responder e vai tentar usar o seu conhecimento permanentemente com responsabilidade. E, logicamente, a segurança tanto de sobrevivência quanto do meio ambiente. É muito importante tudo isso, ok? Bom, vamos começar a falar sobre oportunidades do engenheiro depois que ele se forma. Ele tem, basicamente, inúmeros trabalhos que ele pode exercer. Vamos começar pelo mais conhecido aí, que é a construção de embarcações. Isso ocorre no estaleiro, né, que é uma indústria, é a indústria naval. Você pode também trabalhar em projetos navais dentro do próprio estaleiro ou em empresas que oferecem serviço. Você está intimamente ligado, né, o engenheiro naval está intimamente ligada com hoje a chamada engenharia oceânica e offshore, que trabalham dentro dos complexos energéticos, por exemplo, prospecção de petróleo, plataformas e processamento disso tudo. Como vamos dizer, disciplinas diferentes, você pode também trabalhar em gerenciamento desses projetos de diferentes atividades, né? Então, é um trabalho muito integrado, você fazer operação portuária, operação do navio, então é uma integração de projetos aí. Volto a dizer, da classificação e regulação das sociedades classificadoras também é uma área que emprega muita gente. O transporte marítimo, que na realidade é o armador, é aquele que opera o navio, né? Depois de ele construído, você passa a operar o navio e esse é a figura do armador. Então, quem trabalha com armação, que a gente chama, faz o transporte marítimo.
e pode não ser só marítimo, pode ser fluvial também. E como vocês sabem, nós temos uma costa navegável muito grande e também muitos rios, né? Então, hoje em dia, é bem capaz que você saia da Amazônia, navegue pela costa toda, transportando carga, vá até o sul do país, entre pela Bacia do Plata e volte até a Amazônia navegando por esses rios todos. Então, você pode ter uma integração de dois tipos de transporte, aí, o marítimo com o fluvial. E isso faz parte de gerenciamento de projetos, né? Bom, toda essa parte é a parte de logística. Como é que eu vou pegar uma navegação, uma embarcação trabalhando e integrá-la com o porto e outras operações? Depois, durante a vida da embarcação, você vai ter que fazer manutenção, reparo. Também é outra área de trabalho. Serviços marítimos e portuários. Também você vai ter condição de trabalhar em empresas que fazem serviços marítimos e portuários, ou seja, operar embarcações menores que ajudam no porto ou ajudam em alto mar, as plataformas, por exemplo. Você pode trabalhar na área militar, com segurança e defesa, salvaguarda da vida humana, gestão ambiental, a indústria pesca, ensino. Você pode dar aula, fazer doutorado, tudo mais, pesquisa, desenvolvimento, e a área de lazer, né? No projeto e construção de embarcações de recreio, veleiro, iate, barcos menores. E também no turismo marítimo, ok? Bom, numa construção de uma embarcação, você tem alguns eventos. Eu vou falar de um aqui muito importante, que é o lançamento do casco do navio e da construção do navio. Então, vamos voltar aqui e assistir um videozinho da construção de um navio. Foi lançado pelos ingleses na segunda metade do século XIX. E isso ocasionou uma revolução no transporte. Esses navios enormes agora dominam os oceanos do mundo. Eles movem milhões de toneladas de petróleo por dia, e sem eles a maioria das economias do mundo estaria impotente. A versão em tamanho real deste petroleiro será maior que 2 campos de futebol. Ele é tão grande que é construído em seções chamadas de grandes blocos, que são montados por guindaste em um dique seco. Isso é um estaleiro. O processo exige muito provavelmente na e engenharia. Coreia. Todo navio ele é projetado em partes. O número é atribuído a cada uma das 110 mil peças. Você vai confeccionando essas peças. As etiquetas coordenadas por computador são o único jeito de trabalhar. Folhas de aço são soldadas para... Aí você vai emendando as chapas, ó. Essa é a solda. A emenda derrete durante a solda para proteger a emenda de qualquer contaminante no ar. Essas são as oficinas de um estaleiro. As vigas estruturais de aço. Vai produzindo pedaços do navio. No local exato na seção soldada do casco. Depois, um operário verifica que a colocação esteja correta. Dentro de um estaleiro existem outros profissionais trabalhando. A seção do casco. A seguir, uma placa de aço é submersa. Isso é uma máquina. A água suprime o barulho e a fumaça de um cortador de plasma enquanto ele corta furos no aço. Esta placa de aço será parte do tanque de lastro. Alguns dos furos permitem que a água flua através dele, enquanto que outros tornam a estrutura de aço mais leve. O plasma superaquecido também corta entalhes para encaixar com as vigas estruturais na peça do casco. Tudo isso é fase de construção dos blocos dentro da oficina. E instalam a placa Esses blocos vão ser levados lá para o dique ou para a carreira. Olha aí. Proteção adicional contra o derramamento de óleo. São operações de movimentação, manobras de grandes cargas. Posição final na lateral do petroleiro.
Quando totalmente montado, o casco terá 12 tanques de carga com uma capacidade total de 53 milhões de litros. A seção das máquinas fica situada na popa do petroleiro. Serão necessários 3 geradores a diesel para alimentar a iluminação, ventilação e sistemas de computador do navio. Cada um é cuidadosamente baixado até o convés do navio. Um motor a diesel de 10.000 cavalos será a força que impulsionará o petroleiro. Instalá-lo é uma tarefa muito delicada. Ele precisa estar na posição correta para girar a hélice maciça. 4 meses depois, o casco está concluído e a hélice enorme em posição. E todos os operários estão a postos para construir a cabine de convés, onde a tripulação vai morar por meses de cada vez. Haverá incríveis 16 quilômetros de canos neste navio. Aqui, os operários o soldam e aparafusam ao convés em grandes blocos. É um labirinto complexo com um plano mestre impressionante. Todos esses canos são conectados a uma série de tanques no casco para que sejam usados para carregar e descarregar a carga. Enquanto isso, dentro do casco, esses tanques de carga estão sendo montados. Bem no fundo, a equipe constrói uma rede de bobinas de aquecimento. Elas serão usadas para aquecer o petróleo cru para uma forma mais fluida, de modo que possa ser bombeado para fora dos tanques. Outros operários esmerilham as emendas soldadas no casco externo do navio. Isto deixa a superfície lisa para a pintura. A tinta é uma mistura de epóxi que resiste à corrosão em água salgada. Ela é aplicada em 3 ou 4 camadas e sua espessura é medida com um calibre ultrassônico especial. No total, 145 mil litros de tinta são aplicados neste petroleiro. Neste vídeo time-lapse, nosso petroleiro toma forma como blocos de construção de brinquedo em questão de segundos. Mas como já aprendeu, este é um trabalho complexo. Na verdade, ele leva 16 meses. Mais alguns meses de testes e este petroleiro deve estar pronto para longas viagens. Nova cola UV Ultra Forte. Bom, pessoal, esse aqui é uma construção de um navio petroleiro, como vocês puderam ver aí. E nós vamos falar um pouquinho dessa fase de construção agora. A construção do navio, qualquer embarcação, tá? Ela tem alguns eventos principais. Assinatura do contrato entre o construtor e o armador, que é o dono. Batimento de quilha, quando vocês viram ali o navio sendo construído dentro da oficina. Ali começa chamado de batimento de quilha. Depois tem o lançamento do casco do navio. Vocês viram um navio saindo ali dentro do dique. O dique é uma grande piscina onde o navio é construído ali. Esse lançamento do navio também é um evento extremamente importante que depois nós vamos ver, não no dique, mas na carreira. Aí ele vai para um cais para fazer testes e provas, para fazer a integração de todos os equipamentos, de todo o material que você colocou dentro do navio, ver se vai tudo funcionar no cais. Depois que você testa tudo e a sociedade classificadora acompanha isso aí, por isso a certificação, o acompanhamento, a inspeção de tudo, ele vai para uma prova de mar, chamada prova de mar, onde você testa internamente também com a classificadora e com o dono do navio todos os equipamentos, motor, gerador, bombas, tudo que tem dentro do navio. Aí vem a entrega da embarcação. Entrega da embarcação, daí passa de mão do estaleiro para o armador. Tem outra solenidade também para fazer isso. Aí vem a operação da embarcação em viagens e no porto. Essa é a vida dele. Só que, de tempos em tempos, um navio tem que ser docado, ou seja, ele volta para o estaleiro, entra no dique e faz manutenção e reparo. E depois de muitos anos, quase 20 anos por aí, que é o que dura um navio, 25, às vezes até mais, ele é descomissionado. Você vai
parar essa embarcação, então você vai fazer um desmanche, um corte, vai desmontar todo o navio, e isso precisa ser bem controlado por causa do meio ambiente e por causa que é muito perigoso, tem muitos acidentes nisso. Então, é todo um trabalho diferente, desfazer do que foi feito. Bom, essa é a vida, são os eventos de uma embarcação. Bom, vamos falar agora do lançamento do navio, que para mim é um dos eventos mais interessantes aí. Esse navio está sendo construído. Desculpem aí. Esse navio está sendo construído num estaleiro em Xangai. Okay? Esse já está um navio todo na carreira, apoiado, preparado para lançar. Todos esses acessórios aí no casco depois são retirados. Mas nesse momento é muito importante que você tenha muita segurança, porque ele vai deslizar pela carreira onde ele foi construído. Tá vendo? Eles estão desmontando os calços, ele vai ficar apoiado só na quilha. A quilha é uma região do navio central, a parte mais inferior. Ele vai deslizar nesse carro aqui, só com peso próprio. Ele vai ser solto, vai deslizar, vai entrar na água, vai sair da carreira. Já existem 2 rebocadores lá esperando para segurar, porque ele ainda não está funcionando com motor, equipamento, nada. É só o casco que está pronto. Esse evento é maravilhoso. É um evento... Olha, soltou. Isso aí é o gatilho. O carro está deslizando. Normalmente, nos estaleiros brasileiros, tem festa, tem madrinha, tem champanhe, tem autoridades para ver isso. Nesse estaleiro não teve nada. Mas é sensacional, isso é emocionante. Olha a velocidade que ele desce. Aqui, vocês vão ver aqui nessa região aqui, agora, ó, vai aumentar a espuma aqui no cantinho. É um momento que ele pivota, ou seja, a flutuabilidade dele aumenta e diminui a carga em cima da carreira, e aí ele flutua. Existe toda uma preparação anterior e depois um estudo para fazer esse trabalho aí. Você imagina aí cerca de 70, 80 toneladas de aço deslizando sem comando. É uma coisa maravilhosa, emocionante. Tá? Aí ele está já flutuando, só com a inércia dele, está indo lá para dentro do mar. Os rebocadores vão pegá-lo e levá-lo para o cais de acabamento, onde começa aquela fase que eu falei de testes. Esse, então, é o evento de lançamento, launching. Olha lá, os funcionários depois vão para cima da carreira e verificar aquele ponto que eu falei, que é mais ou menos onde está essa linha aí, que é onde ele descolou da carreira e começou a flutuar. Olha lá. Esse, ó, a carreira já desocupada para iniciar outro navio. Bom, falamos desse lançamento aqui. Agora, vamos começar a falar um pouquinho dos tipos de navio. Os tipos de embarcação. Vou falar dos mais tradicionais. Bom, esses são os graneleiros, aqueles que transportam granéis. Aqui ao lado vocês vão ver uma tabela com as características da embarcação. O que são isso? São as dimensões dele. Na indústria naval tem toda uma particularidade. A largura é boca. Esse aqui, por exemplo, tem uma largura de 65 metros. O calado é a marca da profundidade que está abaixo d'água. Então, nesse caso, ele está com calado leve, está pequenininho, mas quando ele está carregado, porque aqui ele tem 7 porões para carregar, ele vai levar só granel, você enche cada porão de granel, ele vai afundando e chega até aqui, nessa marca aqui da linha preta.
e ele vai estar com cerca de calado 23 metros de profundidade abaixo da linha d'água. Ele tem uma altura total, desde o fundo até lá a chaminé e o mastro, de 56 metros. Um motor de 25 mil quilowatts, os motores auxiliares, e ele leva 33 pessoas aí. Esse navio foi construído na Coreia pela classificadora, aquela reguladora, DNV, que é da Noruega, no ano de 2011. Agora vamos ver outros navios. Vamos dizer, são navios diferentes. Esse é um petroleiro, vai levar óleo e não carga a granel. Aí tem as capacidades também. Esse, por acaso, tem a velocidade dele, 15 nós. 15 nós. Um nó é mais ou menos 1,9 km por hora, 1,85. Então, vocês fazem a conta aí, vamos aproximar. 15 vezes 2, 30. Né? 30 km por hora ele vai andar no mar. Esse é um dos maiores navios do mundo, é um porta-container. Container são esses tijolinhos aí. E já o porta-container, você mede a capacidade dele diferente, de 118 mil TUs. Esse tem comprimento de 400 metros. Esse já é um gazeiro. O gazeiro ele tem esses tanques redondos para alívio de pressão do gás dentro do navio. Esse é um navio de passageiros, todo mundo já viu, quem conhece cidades portuárias já deve ter visto um navio desse, ou em Figura, ou no porto em Santos, lá, por exemplo, para transporte de pessoas. É maravilhoso, isso aí é uma cidade, é um hotel ambulante, os tripulantes vivem nessa parte aqui, e os passageiros nessa parte toda. Tem piscina, tem boate, cinema, tem restaurantes, tem de tudo dentro dele. É um hotel flutuante. Esses são navios militares. Esse aí é um porta-aviões, o próprio nome já diz o que ele faz, né? Transporta aviões. Ele nunca anda sozinho, ele sempre anda acompanhado ou de uma corveta ou de uma fragata, por segurança. Temos também os submarinos, os dois submarinos que aparecem aí. O da esquerda aqui, esse aqui é um chamado submarino de ataque, porque ele tem torpedos, e esse aqui é que lança mísseis, então ele é um outro tipo de submarino. Esse é bem maior do que esse, mas ambos aqui são submarinos nucleares. Bom, temos as plataformas também. Isso aqui é uma evolução das plataformas. As plataformas começaram fixas no fundo do mar, então eram lâminas d'água pequenas, depois elas foram evoluindo, passando para maiores profundidades, até que se chegou hoje no navio sonda. O navio sonda, além de ser uma plataforma, ele tem muitos processos. Essa, por exemplo, é autoelevatória. Esse flutuante aqui, ele tem umas pernas longas que encostam no fundo do mar, e o flutuante levanta e abaixa para poder fazer a prospecção em águas diferentes, né, de profundidades diferentes. Aqui, nesse tubo, é que se faz a prospecção do petróleo. Essa já é a semi-sub, que embaixo da plataforma, nessas pernas aqui, ó, você tem um navio, como se fosse um submarino, que dá sustentabilidade para ele, flutuabilidade nele. Então, por isso que chama semi-submersível. E essa que é o navio sonda, são as mais... é o estado da arte hoje na indústria petrolífera e naval. Ela, além de prospectar o petróleo, ela tem diversos processos aqui que são executados, facilitando o trabalho em terra depois. O navio encosta nele, recebe o óleo e vai para a terra, para as usinas de petróleo. Esses são navios de apoio às plataformas. Nesse caso aqui, eles chamam offshore, né? São os barcos offshore. Esse aqui faz combate a incêndio. No convés aqui, ele transporta carga, víveres, pessoas, ele transporta materiais
várias coisas. Ele dá apoio à plataforma. Ele faz manuseio também das âncoras e dos ferros da plataforma. Esse também, um mais moderno ainda, tem L ponto. Ele faz prospecção do fundo do mar aqui com umas sondazinhas para estudar o fundo do mar. Tem guindaste, também faz o que o outro faz, mas esse é mais moderno ainda. Depois nós temos os rebocadores, que fazem o trabalho portuário. Quando o navio chega no porto, né, ou para apanhar a carga, ou para deixar a carga, normalmente ele faz as duas coisas quando ele vai para o porto, ou carrega ou descarrega, ou faz ambos, descarrega uma parte, carrega a outra, ele precisa de apoio desses rebocadores aqui. São navios, são embarcações menores, mas com uma potência muito alta, capaz de empurrar o navio contra o cais. São duas empresas aí, nas duas empresas eu trabalhei, a Wilson Sons, que é esse aí, e a outra é a H. Dantas, são rebocadores. A gente construiu vários dessas embarcações aí. Eu construí ao longo da vida, né? Participei na construção. Bom, falamos das embarcações, de como construir e tudo mais, agora vamos falar um pouquinho onde estudar. Nós temos 6 universidades, todas elas públicas, que oferecem esse curso. Eu estudei na Politécnica de São Paulo, mas tem no Rio, Politécnica do Rio, tem no Pará, tem a Universidade Federal do Pará, de Pernambuco e Santa Catarina e Amazonas. São todas, tirando as duas primeiras, são universidades novas, cursos novos, mas são já reconhecidos aí e as duas mais antigas aí. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu, como já falei no começo, eu sou fruto dessa cidade aqui. Eu sou nascido em Bragança Paulista, meus pais são bragantinos, meus irmãos também. Eu fiz a minha carreira aqui estudantil, né? Então, eu comecei estudando, talvez vocês conheçam, no Jorge Tibiriçá, ali perto da praça, escola pública. Fiz o primário, na minha época chamava primário, e depois eu fui para o Casper-Libro, que é ali também perto da Avenida Circular, como a gente chamava antigamente. Estudei no Casper-Libro, fui até o 3º colegial da época, né? Aí fiz cursinho e fui para a faculdade. Agora, como é que eu escolhi engenharia naval? Minha irmã mais velha tinha um amigo que era engenheiro naval. E então eu quis conhecer a profissão e fiquei encantado. Como a gente está falando agora, conversando um pouco, ele já trabalhava em estaleiro, já era um cara bem colocado na profissão, conhecia muito, me deu várias dicas, várias informações, e eu me apaixonei pela coisa. Eu prestei vestibular e fui fazer na Poli. Durante a Poli, são 5 anos de faculdade, e você tem dificuldade para fazer estágio, né? Porque é tempo integral e não tem estaleiro, não tem muita coisa a ver com indústria naval em São Paulo, a não ser o IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica. Então, é difícil arrumar estágio. Você imagina 40 caras procurando estágio num lugar só. É difícil. Então, deixava os estágios para o meio do ano e para o final do ano. Eu fiz estágio 2 anos, no 4º e no 5º ano. No 4º ano, eu fui para Santa Catarina fazer estágio num estaleiro pequeno que construía rebocadores, e no ano seguinte, no 5º ano, eu fui estagiar na Petrobras. Fui conhecer a área de transporte, a área de navegação, também conheci os navios, né, da Petrobras, os petroleiros, e estava sendo construído um navio, acho que chamava Felipe Camarão na época. Esse navio era um navio monstruoso, era o maior navio que a Petrobras estava construindo, eu conheci. Então foi muito interessante. E quando eu saí desse estágio, eu falei assim, não, eu não quero fazer transporte, porque eu tinha optado por isso que eu fui para a Petrobras, pela carreira de logística, né? Transporte, logística, trabalhar com armador. Não, eu quero construir navio. E aí fui trabalhar no estaleiro. Comecei a procurar um emprego e fui trabalhar em estaleiro. O primeiro estaleiro que eu fui trabalhar era o da Verome, em Angra dos Reis. Fiquei lá 8 anos e 3 meses, mais ou menos. E ali foi a minha escola realmente de construção. Aprendi
Tudo que eu aprendi foi com o meu primeiro chefe, que era um operário que fazia lançamentos do navio. Ele conhecia tudo. Eu aprendi tudo, tudo, tudo. Tanto que quando a empresa, depois que eu saí da empresa, para onde eu ia, eu levava esse cara comigo nos estaleiros para trabalhar. Saí de lá, fui trabalhar num estaleiro lá em Sergipe, Santa Cruz. O estaleiro era muito pequenininho, não deu muito certo, não. Tinha muita dificuldade, a fase estava ruim naquela época. Eu voltei e fui trabalhar para o projeto da Marinha. COPESP é Coordenadoria de Projetos Especiais da Marinha. Naquela época, a gente estava desenvolvendo, né, já há alguns anos, a Marinha desenvolveu o projeto do submarino nuclear, que, só para vocês saberem, até hoje não ficou pronto. Isso foi na década de 90. E ali foi meu crescimento tecnológico e humano, porque trabalhar com alta tecnologia, e o projeto submarino requer isso, é sensacional. Você aprende muito, você tem que estudar, eles davam tempo para você estudar na própria universidade, né? Foi muito bom, fiz algumas matérias especializadas lá, energia nuclear, estudo de várias coisas que envolvia o submarino. Bom, de lá, o projeto começou a decair, eu fui para Wilson Sons, em Santos, trabalhar no estaleiro, fazer construção de novo, mas daí era construção e reparo de embarcações de porte médio, rebocadores, supplies, e trabalhei 8 anos lá também, lá em Santos, no estaleiro. Foi, assim, uma aplicação muito boa para mim dos conhecimentos técnicos que eu havia retomado na época do projeto submarino. Então, foi uma época muito interessante. Eu tinha muita experiência em construção de navio grande, tinha pouca experiência em embarcações pequenas, e começamos a desenvolver o estaleiro de uma forma que hoje ele é um tremendo estaleiro em Santos. Na época ele era pequenininho, ele só fazia reparo das embarcações da própria frota, da Wilson Sons. Bom, passados esses 8 anos, eu falei, agora vou dar uma guinada, vou para a área de logística. Agora eu já aprendi bastante sobre construção de embarcação, agora quero trabalhar na área de logística, área portuária. Fui para a Fert Import, que era um operador de carga. Ela fazia operação de carga de soja, milho, para a Bung, é uma empresa do grupo Bung. Então, eu fui trabalhar nessa área de gerenciamento de projetos lá dentro. Fiquei 5 anos e fui depois para Pancoast. Pancoast era um armador grego que estava vindo para o Brasil montar uma empresa. E eles precisavam comprar um navio, montar a empresa aqui no Brasil. Nós compramos o navio, eu fui o engenheiro responsável para fazer isso, eu e um colega meu. Montamos a empresa aqui no Rio de Janeiro, trabalhamos com navegação, fazendo trading de carga, fazendo operação do navio internacionalmente, né, e gerenciando tripulação. Foi muita experiência também. Depois de 3 anos, essa empresa Gadantas, que era dona daquele estaleiro lá no começo do Santa Cruz, me chamou para ir trabalhar com eles novamente, tomar conta do estaleiro lá e da navegação que ficava no rio. A Gadantas é um dos mais antigos armadores. Armador é o dono do navio, né? Brasileiro esse. Então, esse é capital brasileiro, tudo aqui. Tem mais de 120 anos essa empresa. E eu fui trabalhar com eles lá. Depois eu resolvi dar uma parada e ser consultor. Fui ser consultor e depois eu parei com a minha profissão. Mas eu fiquei no Rio de Janeiro mais alguns anos ainda trabalhando com gerenciamento de contratos na área de offshore, que já era uma novidade para mim, né? A área de offshore já estava bastante desenvolvida no Rio de Janeiro e eu fui trabalhar com gerenciamento de contratos, ok? Essa é meu histórico aí. Então agora eu vou passar alguns filmes para vocês tentarem se admirar um pouco com essa profissão. Eu vou mostrar para vocês. Sim. Oi. Logo
Nossa, pessoal, aí a gente vai ler as perguntas para ele responder, que o pessoal está fazendo algumas perguntas para você, José Posso Ricardo. passar algum filminho ainda ou não? Tem tempo? Não, eu tô falando depois dos filmes, aí a gente vai para as perguntas aqui do pessoal. O quarto filme aí, ele é mais compridinho um pouco. O resto são rápidos. Esse aqui, por exemplo, a construção que eu vou passar agora é a construção de um navio conteneiro aqui no Brasil, tá? Espero que vocês gostem. Um navio da Login. Reparem que ele é todo construído em partes. Essas partes são construídas nas oficinas, como a gente falou. Eles têm um processo de construção um pouco diferente. Muito semelhante, mas diferente. Olha lá. Eles vão andando com o navio numa área, arrastando ele com equipamentos hidráulicos, depois eles fazem um movimento transversal e levam para a carreira. A carreira é lateral. Quando for lançado, ele vai ser lançado lateralmente, não longitudinalmente como foi o outro. O processo é o mesmo, só que a distância de percorrer o lançamento é diferente. E essa é para vocês verem como cada método depende do estaleiro, da capacidade do estaleiro, né, dos guindastes, dos equipamentos que ele tem para produzir. Bom, esse foi rapidinho. Agora, vamos para um outro aqui que é muito interessante. É um rollout e lançamento de um submarino. Rollout é porque o submarino ele é construído em oficinas fechadas por causa de segredo, né? Então, opa, filme não. Vai pular ou não? Oi. Ricardo, pode dar uma dica? Por favor. Diminui o som do vídeo do YouTube e aí você consegue ficar explicando para a gente, Tá, deixa um pouco mais baixo. Deixa eu dar uma paradinha aqui, enquanto eu faço isso. Diminuindo o volume. Aqui? Deve ser. Então, só para vocês que eu estava falando. Os submarinos, esse é um submarino, é o Indiana, se não me engano, ele é chinês. Ele é construído em oficinas fechadas, para se manter o segredo. E um dos maiores segredos do submarino é o propulsor dele, o hélice, tá vendo? E nesse caso aí, ele está coberto. Quando ele é construído, ele é coberto, só vai tirar essa capa quando ele estiver mergulhando. Por que isso? Porque é o hélice do submarino que define a assinatura acústica dele. O que é a assinatura acústica de um submarino? É o que ele faz de ruído, que é o que faz com que ele seja detectado. Quanto mais invisível que a gente fala, né, sonoramente falando, no fundo do mar, mais invisível ele vai estar, mais perigoso ele é. Então, essa é a grande arma de um submarino, é não mostrar o hélice, porque ele pode ser de 7 pás, 8 pás, a inclinação da pá, e é isso que define a assinatura acústica dele. Nossa. Então, vamos lá agora. É rapidinho esse filme também. Ele foi construído lá dentro, não está totalmente pronto. Ele vai ter outras fases de acabamento, de teste e tudo mais. Mas está vendo que o hélice está coberto. Ele está indo para um dique flutuante. Aí ele está deslizando por sistema hidráulico. É uma tremenda de uma carreta hidráulica, macaco hidráulico, sei lá, eu quero vocês chamarem. Ele faz esse arraste, esse rollout, sai aí da oficina e vai para dentro do dique. Aí
O dique é dique flutuante. Você tem 2 tipos de dique para construção de embarcações. O dique seco, que é que você viu no navio lá, um dos navios construído, estava dentro do dique. Esse é flutuante, ele se movimenta, afunda e emerge. E tem a carreira, que é uma rampa inclinada. São os 3 metros de lançar navio. E esse aí é um combinado, dique flutuante com rollout. Normalmente, todo o sistema de militar é tudo segredo, tudo escondido para não denunciar. Secreto. Ele vai estacionar aí, o pessoal vai preparar todo o casco externo aí para ser lançado. Aí eles vão encher esse dique de água. Esses são os acabamentos finais aí de pintura. Tem vários equipamentos que estão sendo retirados de dentro do dique lá com o guindaste. Muita gente ainda trabalhando. Você vê que é um processo. O dique já não está mais encostado lá naquela pista que ele deslizou. Já está afastado para ele poder flutuar e afundar sem perigo de acidente. Aí, tá chegando o final do dia, eles ligam as bombas de lastro, que a gente chama, do dique, vai afundando. Isso já é no dia seguinte, porque demora horas aí para afundar. Aí ele já está flutuando, aí o rebocador entra dentro do dique e remove o submarino de dentro do dique. E leva, tá vendo? Vários rebocadores aí, e leva para o cais de acabamento para fazer o mesmo processo lá de acabamento. Ó. Esse é o dique vazio, ó. Sendo levado para lá. Ok? Um outro filme interessante aqui, que tem tempo ainda para mostrar, né? Alô? Oi, pode, a gente está aqui maravilhado. Então, a gente pode ficar sossegado, pode tá bom. continuar. Esse filme 1 que eu vou passar agora, lembra que eu falei daquelas atuações de engenheiros de outros profissionais que trabalham também nisso? É um modelo de construção para um porta-aviões chinês. Ele parece um Lego, e ele tem uma escala de tempo ao lado ali da tela, que vocês vão ver rodando, que vai mostrando, isso é usado no planejamento de construção. Quanto tempo vai demorar, como é que tem que ser, qual é, em cada etapa de construção, o que está acontecendo, quantas pecinhas entraram, e isso é igualzinho no modelo real. É uma simulação para ver o que vai acontecer com a construção da embarcação. Prestem atenção que é sensacional isso aqui. Parece que você está brincando de Lego. O pessoal já comentou aqui, parece Lego. Parece Lego, não. Vocês vão ver que é Lego. É igualzinho. Olha só. Vou aumentar o som agora. Esse é um estaleiro chinês. Isso é modelagem em computador. Então, existem técnicos que fazem isso. Engenheiros também, lógico. Olha só. Tá vendo aqui do lado esquerdo da tela? Você tem uma data, ó. Abril de 2015. Setembro, outubro. É um tempo, né, da construção. Começou lá em 2014. Isso está simulando. Cada fase dessa de construção tem uma série de eventos que acontecem, o que tem que ser feito dentro de qualquer embarcação. Isso é normal para qualquer embarcação. Esse caso é de um porta-aviões, tá vendo? Então, existe uma sequência lógica de se fazer, porque foi lá na popa, depois foi na proa, agora está num bordo, agora está no outro, agora vai para cima, porque eles têm que rechear tudo isso, uma sequência de rechear o casco, e isso tudo, essa ferramenta aí, que é desenvolvida por técnicos especializados em informática, em conhecimento
de desenho, de tudo em computadores, né? Então, é feito para você ter ideia de cada fase, o que você pode ou deixa ou não pode fazer. Tá? Então, é uma ferramenta não só visual sensacional, mas é a vida, o planejamento de construção da embarcação. É o que a gente chama de modelo virtual de construção. Tenho tempo para mais um ou não? Professor, não deixa de ser um professor que está nos ensinando muito aí. Temos sim, inclusive eu tenho um aviso da professora Renata, que a aula de biologia é aqui na live agora. Então, vocês teriam uma aula extra de biologia, mas a professora Renata também está acompanhando aqui. E como está todo mundo apaixonado pela engenharia naval, todo mundo querendo navio. Então, continuem, pessoal. A professora Renata está acompanhando aqui também. Ela vai marcar a aula extra de biologia em outro momento. Obrigado, então, tá pela chance aqui. Pode continuar, porque ainda tem as perguntas. Eles Esse daqui a pouco. É um pouco mais longo, tá? Também mostra toda a construção de um navio de passageiros. Mostra, agora é real mesmo. E aí vocês vão perceber bem aquelas fases todas que eu falei da vida de uma embarcação até a entrega, tá? Com certeza a assinatura não dá para aparecer aí, mas tem o batimento de quilha, o lançamento do navio, a fase de testes, a fase de prova de mar até a entrega. E vocês vão ver que tem eventos aí de festança. E é um navio monstruoso, é o maior navio de passageiros já construído. É sensacional. Esse é um dique. Aquilo ali é o batimento de quilha no dique. Olha só. Olha como vai sendo recheado o navio. Olha quantas peças já estão lá dentro. E assim vai. Isso é uma oficina, onde eles estão fabricando as peçazinhas, como vocês viram lá naquele filminho do modelo. Eles fabricam ali e vão levando tudo numa sequência. Tem uma sequência lógica aí do planejamento da construção. Tá vendo? Uma hora vai lá para trás, outra hora vem para frente, outra hora... Quando você está fazendo isso, tem outros trabalhos sendo executados. Como você vai botar a gente chama de bloco em cima, o trabalho para momentaneamente, mas é muito rápido, porque está todo mundo trabalhando, montando equipamentos. Você está vendo umas imagens aí passando rápido, são pessoas trabalhando. Você vai vendo a evolução da coisa. Tudo isso é na região que a gente não vê do navio. Está dentro do casco, embaixo, vários equipamentos. Você imagina você integrar tudo isso. Tem equipamentos de ar comprimido, equipamentos de bombas de água, de óleo, esgoto, produção de vapor. Tudo isso é produzido dentro do navio. Agora, você imagina produzir isso tudo dentro de um navio para 1.000 tripulantes, né? Para 1.000 passageiros. Sei lá, 700 passageiros, mais a tripulação. Quantas pessoas estão envolvidas desde a fase de construção até viagens e lazer e tudo mais. Esse é um mercado que sensacional. Tem de tudo aí. Todo
toda a especialização de mão de obra está aí dentro. Você tem pessoas envolvidas em pintura, em carpintaria, em isolamento, em tubulação, em aço, em mecânica, eletricidade, eletrônica, sistemas. Todo mundo aí dentro. Logicamente, cada um trabalhando na sua etapa, na sua fase. Além disso, toda uma indústria paralela para produzir esses equipamentos, essas coisas que não são fabricadas no estaleiro. O estaleiro é um montador e, às vezes, fabricante. Por exemplo, tudo que é de aço ele fabrica. Agora, equipamentos eletrônicos, ele tem, vamos dizer, ou empresas associadas ou parceiras para fazer isso, que desenvolvem desde o projeto, trabalham desde o projeto. Você imagina a movimentação de profissionais nisso. Capacitação para todo mundo. Olha só, tá ficando com cara de navio agora. E os guindastes não param, as pessoas. Olha, interessante aqui dentro do dique, quanta gente trabalhando, esses guindastezinhos aí são para pintura do casco. Às vezes eles são tripulados por pessoas que vão pintar, mas às vezes eles são automáticos. Tem uma pistola lá em cima que vai e pinta, vocês vão ver no final a pintura de decoração do casco. Coisa linda. Olha lá. Aí vão ser montados os propulsores, aí é a parte onde normalmente os tripulantes, né, os que operam o navio, está sendo ainda montado, está na parte do casco. Ele vai ser lançado ainda. Eu não tenho o prazo de construção desse navio, mas deve ser mais ou menos uns 2 anos, ou 3. Tá vendo? Ó a maquininha aí, ó, pintando. E aí são várias demãos de tinta, né, para proteção do casco. Além de ser anticorrosiva, tem acabamento, tem uma tinta que a gente chama de anti-fouling, que é para não grudar sujeira no casco quando ele está navegando, porque tem muitos... isso é muito importante para o meio ambiente, né? E tem no mar você tem cracas, né, que grudam no casco do navio quando ele está no porto. Então e quando ele está navegando também. Então você aumentaria a resistência a avanço da embarcação. Então essas tintas não permitem que esses seres vivos marítimos grudem no casco e atrapalhem a velocidade do casco. Chama-se anti-fouling. Essa daí eles estão... Você viu o lançamento, agora ele está indo para um testezinho aí dentro da baía onde ele foi construído, tá? Para ele garantir que ele pode voltar. Tá vendo? Está sendo limpo tudo. Ele vai voltar para continuar a fase de construção. Mas ele foi lançado ali. Aquele foi um lançamento. Já foi para o teste de alguns testes de equipamento que garantam a evolução. Porque agora você vai começar a revestir tudo, forrar tudo. Tudo que estava aparente vai deixar de ser aparente. Olha a pintura no casco ali, ó. Olha as maquininhas, ó. Tá ficando com cara de... Olha lá. Olha por dentro agora. O acabamento. Era tudo aço, agora começam os revestimentos, acabamentos, de isolamento para calor, né, para temperatura, para ruído. Olha a fiação elétrica, a quantidade, os equipamentos entrando, sendo instalados. Você imagina a quantidade de especialistas em cada área que tem numa embarcação dessa. E os especialistas em fazer a gestão de projeto de tudo isso aí. Aí ele saiu. Agora ele vai para uma prova, já está pronto. Ele vai para uma prova nesse canal aí, tá? E vai para a festa de solenidade, de entrega. Olha lá.
as luzes, já está tudo funcionando. Olha só. Essa é a festa de entrega da embarcação. Está prontinho. Você imagina, esse prazo de construção deve estar entre 2 e 3 anos, eu não tenho certeza, mas é por aí. Eu não tenho experiência em construção desse tipo de embarcação, mas pelo volume de trabalho que isso dá, você imagina quantos funcionários, quantos empregados, quantas pessoas terceirizadas trabalharam num projeto desse. Quantos profissionais, né? Tem várias áreas aí, não é só engenheiro naval. Isso é uma festa para comemorar a entrega de um dos maiores navios de passageiros. Bom, pessoal, era isso que eu tinha por enquanto para mostrar para vocês. Tem um outro filme aqui, se vocês quiserem, mas esse é uma aula. Que provavelmente uma das perguntas que vocês vão fazer, quem está se preparando aí para o vestibular, é por que o navio flutua, como é que ele flutua, tudo mais. E isso aí, esse videozinho aqui, não cabe, pode até ser apresentado, mas é interessante depois que vocês assistam, porque isso aí é o princípio de Arquimedes, é uma aula, é um professor dando uma aula sobre empuxo, sobre por que o navio flutua. Quer dizer, ele não fala de navio, mas ele fala do princípio de Arquimedes. Ok, pessoal? Se você quiser, depois é só você compartilhar o link aqui nos comentários ou no nosso chat privado aqui e a gente manda para eles assistirem, sim, que eu acho que vai ser interessante. Isso foi até uma prova de vestibular, tá? Que legal. Não tem outros no YouTube que são, até tem o número da questão de que prova foi, tal. Mas isso já caiu em prova de vestibular. Princípio de Arquimedes. Excelente. A gente tem agora um momento para ler as perguntas. Eles foram mandando várias, mas... Certo. Vou tentar responder. Sim. Pode sair daqui, né? Pode parar. Você tem acesso à apresentação, perfeito? Eu compartilhei com você. Então, você tem um link lá. Se você quiser usar para isso, fique à vontade. Né? Eu vou tirar aqui a apresentação, rapidinho, para te colocar aqui na tela. Ok. Conversar agora com as perguntas que o pessoal está mandando aqui. E aí eu vou pedir ajuda das minhas colegas para a gente ler. O pessoal está maravilhado, foi show mesmo, muito legal. A gente vai voltar aqui umas perguntas. Posso ampliar a tela aqui para mim, né? Para eu poder ver melhor. Pode. Você não vai... Eu vou compartilhar a tela com os outros? Ou não precisa. Ah, não? Aqui tem. O Osmar, ele fez uma pergunta aqui interessante. Você comentou um pouquinho, mas como surgiu essa sua paixão por barcos? Foi por navios, essas coisas? Foi antes de começar a estudar? Foi naquela hora que eu estou contando ali, que quando eu me formei, eu precisava escolher uma profissão. E eu já tinha ouvido falar de engenharia naval, mas não conhecia, né? Eu estava no terceiro colegial, indo para fazer cursinho no ano seguinte. E eu estava buscando, eu e meus colegas buscando profissões. Um foi ser engenheiro elétrico, o outro foi mecânico, a outra foi ser bióloga, a outra professora. E eu falei, eu queria uma profissão que me levasse para o mar, né? Então, aí a minha irmã falou, olha, tem um amigo, Bragantino também, né? Daqui de Bragança, engenheiro naval, já trabalha há alguns anos, você quer bater um papo com ele? E aí eu fui bater papo com ele, fiquei apaixonado e me tornei engenheiro naval. Foi assim que quanto mais eu conheci a profissão, mais eu me apaixonei por ela. Legal. Foi mais ou menos o que está acontecendo aqui hoje, né? A gente está dando a oportunidade dos alunos conversarem. De repente, nessa conversa, surge aí o engenheiro naval mais para frente. Né? Se Deus quiser. É importante. A indústria naval no Brasil tem alguns problemas, né? Ela tem alguns ciclos. Né? Ela já teve 3 picos.
Um foi na década de 60 para 70, ela foi lá em cima. Depois, na década de 80, quando eu já estava trabalhando, o estaleiro que eu trabalhei, a Verome, foi considerado o maior estaleiro em tonelagem bruta, ou seja, capacidade de construir navios naquele ano, ano de 84, se não me engano. Eu já tinha 3 anos de estaleiro. Depois começou a afundar de novo, depois voltou. Agora, mais recentemente, no governo Lula também, né, teve um grande pico e agora conseguiram destruir tudo de novo. Então, ela é altos e baixos. Semana passada eu escutei uma notícia que alguns estaleiros estão retomando com novos contratos. Então, pode ser uma retomada aí da indústria naval, que hoje está muito ligada à indústria offshore, né? Ok? Entendi. Aí, aproveitando isso que você falou da questão desses altos e baixos, tá? O Gabriel, Gustavo, ele perguntou quais foram as maiores dificuldades que você encontrou aí para chegar onde você desejava, né? Você mostrou lá o seu currículo para a gente, tá? Tirando esses altos e baixos aí próprio, né? Dificuldades? Bom, uma delas como a engenharia naval ela é muito específica, né? Apesar de ter vários profissionais envolvidos, você tem que estar sempre se atualizando o que está acontecendo com as outras profissões. E quando você fica muito imerso na sua atividade dentro do estaleiro, você acaba ficando fora do que está acontecendo. Então, essa é uma dificuldade, entendeu? Você tem que estar sempre se atualizando, se puder fazendo cursos, fazendo. E hoje as empresas dão essa oportunidade. Na minha época era mais difícil, porque eu estava ou no Rio de Janeiro, lá em Angra dos Reis, ou estava no Nordeste. Eram, vamos dizer assim, situações que não dava tempo de estudar. Eu voltei a estudar quando eu vim para o projeto do submarino. Entendeu? Aí que eu voltei a estudar de novo, fiz alguns cursos na própria USP, né? Então essa é a maior dificuldade. E depois, quando eu voltei estava em Santos, tinha facilidade, porque é perto de São Paulo. Agora, você ficar meio afastado, Nordeste, Rio de Janeiro, você tem que estar em contato com universidades. E hoje, isso é mais fácil. Hoje você tem internet, você tem um monte de coisa. Na minha época, foi uma das maiores dificuldades, foi a atualização. Entendeu? Tá ótimo. Mais alguém aí dos meus colegas vão ler alguma pergunta para ele, por favor? Tem uma pergunta aqui da Thaís Dorta. Qual é a parte que o senhor acha mais legal de trabalhar como engenheiro naval? Boa pergunta. Eu gosto de todas, mas a que eu mais amo é a construção. A que eu mais me identifico. E foi a que eu mais trabalhei. Construir embarcações. Eu já trabalhei em construção de mais ou menos umas 40 embarcações. Então, e é apaixonante. Cada uma você encontra uma coisa diferente. Já trabalhei em embarcações grandes, pequenas, de médio porte, de alta tecnologia, de média tecnologia, de baixa tecnologia. Mas qualquer uma delas é empolgante. Você vê de um pedaço de chapa cortado, você faz um navio, um rebocador, um supply. É, muita participação, muita gente envolvida, muito relacionamento humano, é muito importante isso. É uma outra dificuldade que acontece, porque, principalmente na época que eu comecei, a mão de obra não era como hoje, né? Era difícil a mão de obra para estaleiro. Então, na Verome, lá em Angra dos Reis, a gente tinha escolinha para ensinar os funcionários, entendeu? Desde a década de 60. Então, você pegava o nativo daquela região e dava aula, às vezes aula de matemática, às vezes aula de física, às vezes aula de desenho, para instruir o pessoal e melhorar a mão de obra, entendeu? Então, esses são alguns desafios que você tem que entender. Então, para mim,
é a construção naval mesmo, dentro do estaleiro, a vida no estaleiro que é a mais empolgante na minha vida, de tudo que eu passei. Tem uma pergunta aqui da professora Andressa. Teve algum navio que afundou no lançamento? Não, graças a Deus não. Teve acidente. Na minha época, não, mas no passado, um pouquinho antes de eu chegar na Verome, teve um acidente, porque existe uma técnica toda de se fazer o lançamento, a que eu aprendi. E a Verome tinha uma particularidade que a profundidade do mar ali na região era, vamos dizer assim, lenta. Você conseguia uma profundidade maior lá na frente. E esse lançamento, aquele carro que acompanha o navio, ele vai grudado no casco, preso ali. E no passado, na década de 60, aconteceu daquele carro soltar uma peça da outra e bateu no fundo e voltou e furou o casco. Aí furou o casco. Aqui no Brasil não tinha dique para docar esse navio e fazer o reparo. Esse navio foi para Portugal para docar. Então, acontecem acidentes, sim. Mas, assim, não de afundar o navio. Furou o casco, o pessoal foi lá, bloqueou o vazamento dentro do navio, o navio ficou mais pesado só. Aí, como ele não estava pronto, não podia navegar, não podia continuar a obra, ele foi rebocado até Portugal, acho que no estaleiro da Lisnave, em Lisboa. E aí foi feito o reparo, daí ele voltou para cá para terminar a construção. Então, problemas... Então, nós temos uma pergunta da aluna Bianca. Teve algum momento que o senhor pensou em desistir de trabalhar como engenheiro naval? Não. Não. Eu tenho... Foram quase 35 anos de profissão, os 35 anos voltados a essa área. Logicamente, exercendo funções diferentes, algumas vezes mais administrativas, outras mais técnicas, outras mais operacionais, mas sempre ligado à área naval. Então, deu para perceber né, esse entusiasmo, essa alegria, né, na apresentação que o senhor fez sobre a sua profissão. Então, a gente deu para perceber que não passou mesmo na cabeça do senhor desistir dessa sua profissão. Não. A professora Vanessa, ela quer fazer uma pergunta aqui. Espero estar respondendo a contento aí. Tá ótimo, tá excelente. Quem que faz, diante de todo esse processo de produção, quem que faz a fiscalização e a inspeção desses barcos aqui, desses navios, de tudo isso que nós vimos? Que órgão público ou que, sendo particular ou público, quem que fiscaliza isso? Ok, vamos lá. Teve uma hora que eu falei aí de onde pode trabalhar, né? São as sociedades classificadoras. Sociedades classificadoras são entidades internacionais que regulamentam o projeto, a construção e a operação das embarcações, tá? Desde que nasce até que morre o navio. Até quando mata o navio, que é o desmonte, existem regras para fazer isso. São sociedades classificadoras. Porém, além delas, elas só ditam a regra. Eles têm funcionários que trabalham na vistoria, desde o projeto, fazendo cálculo, fazendo registro de tudo, depois na construção e depois na operação. Eles têm. Então, é uma entidade. Cada estaleiro também tem a sua equipe técnica responsável por criar metodologias e inspecionar os produtos, todos os subprodutos. E, além disso, tem o armador, que vai ser o proprietário do navio depois. Quando o navio começa a ser construído, eles têm uma equipe que eles chamam de grupo de fiscalização. Esse grupo de fiscalização é outra área de trabalho, por isso que eu estou falando do armador.
E você trabalha ali estudando primeiro a especificação do produto, depois os desenhos, depois ele vai para a construção, você vistoria ao longo do cronograma de construção, você tem várias etapas que você vistoria, inclusive tem inspeções dia a dia, você inspeciona tudo, desde compras. Quando compra um material, você vai lá e inspeciona para ver se o material foi comprado conforme a especificação. Depois vem o teste de laboratório ali, você faz um teste de bancada, depois você monta, depois você vai ver. Então, tudo é inspecionado por esses 3 grupos. Um grupo fiscalizador da entidade que classifica e te dá autoridade para operar o navio, a sociedade classificadora, a equipe de fiscalização do quem constrói e de quem vai receber depois o navio, que é o armador, e vai operar. Inclusive a tripulação. A tripulação, quando vai embarcar, quando vai receber um navio novo, a tripulação do armador vai para o estaleiro e fica lá residente 3, 4 meses, acompanhando tudo, todos os testes, todas as operações da embarcação, e ainda não faz nada. Ele só observa. Respondi? Perfeito, obrigada. É tudo privado. Estatal, só se o navio for para a Marinha, por exemplo. Daí tudo isso é feito pela Marinha. Tá? Daí é estatal, mas o resto é privado. Eu até pensei que tinha dentro, né, mesmo sendo particular, eu pensei que a Marinha intervia, né? Eles tinham que intervir nesse processo, né? Nós temos 2 marinhas, né? Nós temos a Marinha Militar, isso é tudo com eles. Navio militar é tudo com eles. Eu já trabalhei junto com eles, mas como civil. Mas eles são eles fazem todas as etapas. E temos a Marinha Mercante. A Marinha Mercante é a que faz a capacitação e treinamento de pessoal para operar o navio. Então, o armador, quando ele vai contratar tripulantes, ele para o navio, né, maquinista, chefe de máquinas, operador de sistemas eletrônicos, o piloto, o comandante, ele contrata na Marinha Mercante. Então, a Marinha Mercante é a que capacita todo esse pessoal. E eles são muito bem treinados. A Marinha Mercante brasileira já foi top de linha. Hoje eu acho que não é mais, mas já foi. Vou aproveitar que você falou essa questão. Tem uma pergunta da professora Renata, que ela fala em relação ao desenvolvimento tecnológico da mão de obra e investimentos. Como que se encontra o Brasil em relação aos países mais ricos? Atualmente, mal. Muito Mas mal. Como eu falei, foram ondas, né? Foram ondas. Na década de 60, o desenvolvimento tecnológico era pequeno, mas tinha muito trabalho. Da década de 70 em diante, né, quando o desenvolvimento tecnológico cresceu no mundo inteiro, a indústria naval acompanhou também. Tanto que nós, na década de 80, conseguimos ser o estaleiro com maior tonelagem bruta de produção. Tonelagem de navio construído, tá? Num ano. O desenvolvimento começou a acelerar, não rápida, a acelerar da década de 80 para cá, tá? Com altos e baixos. Toda vez que a indústria naval cai, tecnologicamente cai tudo, aqui nessa parte de desenvolvimento. Com certeza, o desenvolvimento de novos equipamentos, de novos sistemas, é tudo lá fora. Nós não temos indústria de apoio disso aí. Nós já tivemos fábrica de motor de navio grande aqui no Rio de Janeiro. Tivemos várias indústrias que vieram para o Brasil fazer equipamentos, eram indústrias europeias, alemãs, norueguesas, suecas, italianas, francesas, que vieram para o Brasil, montaram empresas aqui para fazer equipamentos. Toda vez que a indústria naval cai, essas empresas vão embora de novo e levam as pessoas, né, que eles trazem
E algumas vezes brasileiros também levam embora. E fecham tudo aqui. Nós tivemos coisas sensacionais aqui. Na época que eu trabalhei no projeto do submarino, aí foi diferente, estava dentro da Marinha. A Marinha era, queria desenvolvimento próprio. Então, isso você não compra. Desenvolvimento tecnológico não comprava na época, né? Para submarino, principalmente, e nuclear. Você comprava tecnologia para submarino convencional, que é diferente. O submarino nuclear, a propulsão é nuclear, não as armas. A propulsão é nuclear, como ele vai se movimentar. E o submarino convencional é um motor comum. Então, mas eles têm vários sistemas, vários equipamentos dentro de um submarino, dentro de um navio militar, que são de altíssima tecnologia. Entendeu? Então você ou vai estudar lá fora, aprende e volta. Na área militar tinha na época muito investimento, muito investimento. Muita gente ia para fora, aprendia, fazia mestrado, doutorado e depois trazia para cá, desenvolvia isso com empresas brasileiras, entendeu? Tem um Bragantino que trabalhou muito nisso, tinha uma empresa que desenvolvia equipamentos eletrônicos para a Marinha. Bragantino, por acaso ele é meu primo, ele é engenheiro também, é físico, e ele desenvolvia equipamentos eletrônicos para o projeto do submarino nuclear, entendeu? Então, tem esse desenvolvimento, sim, mas depende muito do apoio que as empresas vêm buscar aqui. É mais fácil você comprar tudo pronto lá fora, paga-se caro, e o desenvolvimento tecnológico fica para trás. Mas tem sim, tem muita empresa preocupada com isso, tinha pelo menos. Hoje eu estou meio afastado, mas a gente ouve um pouco de notícia, agora com a retomada que algumas empresas, mas o desenvolvimento tecnológico, principalmente na época da Marinha, era muito grande. Foi, para mim, uma escola, uma segunda escola, foi uma pós-graduação. Tem uma pergunta aqui. Se alguma vez já aconteceu de fazer um cálculo errado no projeto do navio, e se aconteceu, como vocês contornaram essa situação? O projeto de uma embarcação, ele é uma espiral, tá? A gente aprende isso desde a escola, é uma espiral. Então você vai projetando partes por partes, não partes físicas só, né? É um ciclo, tá? Eu faço o cálculo disso, agora eu faço o cálculo daquilo, faço o cálculo... E você vai descobrindo desvios. É uma tecnologia, uma técnica. Até você chegar no centro dessa espiral, onde daí o teu produto está ok. Mas mesmo assim, com toda essa técnica e essa tecnologia de fazer e as várias ferramentas que se usam, na minha época eram bem menos. Hoje tem tudo, os sistemas hoje te auxiliam em tudo no projeto. Existem algumas falhas que são reparadas durante o projeto, que é a melhor época de descobrir erro, depois na fase de construção e depois na fase de teste. Dali para frente, o produto só vai ser entregue para o cliente se tiver tudo funcionando perfeitamente. Lógico que existem garantias, né? Os equipamentos têm garantia. Então, se você compra um equipamento esperando uma performance e ele não dá, o fabricante do equipamento que deu aquelas especificações que você usou no desenvolvimento do projeto vai responder por isso. Aí ou troca de equipamento, muda de... São equipamentos grandes, difíceis de tirar do navio depois, mas existem algumas, vamos dizer, upgrades que eles são capazes de fazer para atender as especificações. Mas erro, logicamente, que tem nas diversas fases de construção, de projeto de uma embarcação. Mas a gente consegue corrigir. Quando entrega a embarcação, vamos dizer, ele está no estado melhor possível para operar e atender aqueles requisitos que foram contratados lá atrás. Não no estado de arte. O estado de arte é diferente. Porque, às vezes, um contrato demora 2, 3 anos, e o estado de arte hoje, com a mudança tecnológica, mudou também. Então, você
talvez não consiga estar no estado da arte, mas você com certeza tem um bom produto. Legal. Até estavam me perguntando ali se nesse momento da fabricação do navio, tal, se tem que mudar alguma peça porque ficou desatualizado, tal, e você acabou já respondendo isso daí também para gente. Tem uma pergunta aqui da Cecília, que é da professora Cecília, que ela pergunta qual orientação você daria ao jovem aí que se sentiu despertado aí pela paixão, pela sua paixão ao falar da engenharia naval. O que você falaria para esse jovem? Bom, procure se informar melhor. Hoje vocês têm ferramentas maravilhosas aí, tem o YouTube, tem um Google que vocês podem pesquisar um monte de coisa e conhecerem mais. Aqui foi uma breve apresentação. Se eu pudesse falar, falaria acho que um mês sobre isso aqui, mas a gente tem que falar de pouquinho em pouquinho. Então, vocês têm muita... Procura conhecer um pouco mais, ver se realmente é isso, porque é apaixonante, posso dizer. Lógico que é uma profissão que depende muito do desenvolvimento tecnológico do país. Hoje nós estamos em baixa, mas eu espero que retome de novo. Por quê? Porque, além de ser apaixonante, no meu ponto de vista, emprega muita gente. Tem tecnologia de todos os segmentos, de todas as áreas, entendeu? Mecânica, elétrica, eletrônica, informática, tudo. São produtos de alta tecnologia. Um navio desse, como vocês viram aí, o último a ser construído, é alta tecnologia o tempo inteiro. Você imagina 1.000 pessoas navegando dentro de um navio, ficando aí 15 dias sem ver a Terra, a utilização desse pessoal. Você imagina gerar energia, ele gerar água quente para todas as pessoas no navio, água doce, refeição, é tudo alta tecnologia. A gente parece que não, mas é uma cidade que está andando para tudo quanto é lado e tem que atender todos os requisitos, além de vida, atender. Então, se informar mais, né? Se informar, ver como é que está isso, quais são os cursos o conteúdo dos cursos. Se tiver interessado, lê bastante, procure bastante, tem muita informação para atualizar isso. Eu estou aqui à vontade, se alguém quiser pergunta, vocês têm saber mais alguma coisa, como pesquisar, onde pesquisar, eu deixo à disposição, aí vocês têm meu e-mail aí, pode passar para a meninada aí, pessoal, que se quiser seguir essa profissão, eu vou ficar muito feliz. Tá ótimo. A gente vai aqui passar para o final, tal, com essa sua fala, eu acho que o mais interessante de tudo, que acho que foi o que todo mundo comentou muito aqui, é que você veio aqui como engenheiro naval, mas você trouxe uma amplitude dentro, né, só da sua profissão, que é igual você falou, dentro dessa profissão a gente tem um mundo de pessoas, de profissionais de todos os tipos, de todos os níveis de escolaridade, de todas as áreas, né? Que a gente pensa assim, a engenharia naval é trabalhar lá no navio e tal, mas tem o artista que faz a pintura, que faz o design do navio, e depois de pronto ele ainda tem uma infinidade de pessoas que trabalham ali. Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito ampla, que eu acho que é isso que eles precisam, né, os jovens, perceber que eles têm N opções aí, de acordo, cada um com as suas particularidades, com as suas habilidades que já tem, só que tem que também correr atrás, pesquisar, estudar, não só, tipo, eu tenho essa habilidade e vou lá. Então foi muito, muito, muito interessante o papo, os vídeos, a gente vai postar depois o vídeo da aula lá do princípio de Arquimedes, né? E quem sabe até, de repente, o professor de física pode até conversar com eles numa aula sobre isso, que foi muito, muito interessante. Tá bom. Eles podem também encontrar muita informação também no YouTube, na parte... Tem um grupo, eu não me lembro agora o nome, na USP, dos estudantes da USP que fazem engenharia naval,
e eles têm vídeos sensacionais, tá? Sobre aulas, sobre estágios, sobre tudo, o que você imaginar. Eu posso depois passar aí para vocês, eu não me recordo agora, tem no YouTube aí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, enquanto você vai falando, e aí eu te passo depois. Tá? Sim. Aham. Tá bom? Se Tá vocês ótimo. tiverem interesse, é um grupo para conhecer um pouco da vida deles, sabe? Dos estudantes da Poli. É muito interessante. Eu acho que o canal, deixa eu ver aqui, canal. Eu sigo esse pessoal aí. Peraí, deixa eu ver aqui, já te falo já. Sim. Pessoal, a gente tem ainda o sorteio, hein? Não sai ainda não. Daqui a pouco a professora Gisele vai fazer o sorteio aqui ao vivo. Chama Liga Naval do Rio e tem uma Liga Naval de São Paulo. É Liga Naval. Liga Naval, tô vendo aqui para colocar nos comentários o link do... O de São Paulo acho que não é Liga Naval, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas esse do Rio é Liga Naval, é todos os estudantes aqui. O de São Paulo eu não estou achando aqui. Mas é da UFRJ. Isso, Rio de Janeiro. Isso mesmo, é esse mesmo. Uhum. Muito legal. Então, pessoal, e aqui da Poli, tem um professor da Poli, ele é professor diretor. Eu tenho tinha, né? Minha turma já saiu de lá, não é mais nem professor. Eu tinha alguns professores, a Poli tinha alguns professores que eram meus amigos de turma, né? Esse Gustavo Assi, chama Gustavo Assi. Ele é engenheiro naval também, ele mostra muita coisa da Poli, tem bastante coisa interessante, tá? Do curso de engenharia naval, é específico de naval. Ótimo. Então, agradecer aqui com 2 S. Assi com 2 S? Isso. ASSI. Gustavo Assi. Com I? I. ASSI. Ele tá de óculos? Tá. Ele é quase meu contemporâneo. Acho que ele é 1 ano depois de mim. Mas é um cara bem conceituado. Como professor na área de educação. Né? Estou colocando aqui para o pessoal. Sim, excelente. Muito obrigada. Todos os professores aqui, a gente está muito agradecido pela sua participação. E também a gente ficou muito tocado e até motivado também a encontrar essa motivação também na nossa área, essa paixão tal pela engenharia. Eu conversei com você um pouquinho antes, com a Andresa tal, e a gente já percebeu o quanto você é apaixonado. E é excelente conversar com pessoas assim, porque acaba motivando a gente também a conhecer mais sobre isso. Então, quero agradecer em nome da escola, em nome de todos os professores. Ok. Os alunos também gostaram bastante aqui. Espero que tenham gostado. Eu vou passar a palavra para você se despedir do pessoal e depois a palavra para a professora Gisele fazer o sorteio aqui para o pessoal. Ok. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de poder participar de um projeto desse, que eu acho interessantíssimo, sabe? Orientação é fundamental, sabe? O trabalho que vocês estão fazendo aí é muito interessante, muito bom. Quem me dera ter podido ter isso na minha época. E o outro é agradecer o convite, né, a oportunidade de estar podendo falar da minha profissão aí, que eu amo tanto. E espero, com isso, ter motivado, pelo menos, ou plantado uma sementinha aí, uma área tecnológica que eu sou apaixonado. Tá bom? Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Boa semana de trabalho, de estudo, e cuidado com a pandemia que está horrorosa.